Homem de pequena fé. Você sabe quem disse isso? Na Bíblia tem um episódio em que os discípulos de Jesus, eles entram no barco e ao longo da noite começa a cair uma forte tempestade. Os ventos agitam o barco de um lado para o outro. E eles se veem em meio a desespero, temem pela vida porque o barco está quase a afundar. De repente, no meio daqueles fortes ventos, aparece Jesus. Eles primeiramente têm medo, mas depois percebem que é Jesus. Pedro, então, para confirmar, ele diz: Senhor, se és tu, permita-me que eu possa ir até o Senhor. Ele diz assim: Olha, se é o Senhor Jesus mesmo, eu quero ir andando. O Senhor está andando sobre as águas, eu também quero ir. E aí, então, Jesus chama Pedro. E Pedro sai do barco e começa a andar. A Bíblia fala que ele começa a reparar na força dos ventos. Eu imagino que Pedro deve ter sentido medo. Ele viu que ele estava fazendo uma coisa que ele nunca fez, que era andando sobre as águas. O seu corpo estava dominando uma lei da natureza que nenhum ser humano conseguia dominar. Mas ele temeu, porque era a primeira coisa que ele estava fazendo na vida. Uma coisa estranha, diferente. É natural. Ele teve medo e começou a afundar. Então, no momento em que ele está percebendo que vai se afogar, ele grita: Salva-me, Jesus! Ele pede para ser salvo porque ele está afundando. E Jesus então o toma pela mão e diz essa palavra, diz essa frase: Homem de pequena fé, por que você duvidou? E o texto da Bíblia diz que eles entram juntos no barco, né? E a tempestade então para. Eu comecei a pensar nisso. Pedro duvidou, começou a afundar, homem de pequena fé, e Jesus toma ele pela mão e ambos juntos sobem ao barco. Sabe, realmente nós somos pessoas de pequena fé. A nossa fé é insuficiente para fazer grandes coisas, mas ela é o bastante para clamar quando nós não estamos conseguindo. Pedro não estava conseguindo, mas embora a fé dele fosse muito pequena, ele usou a pouca fé que tinha para clamar àquele que estava andando e não estava afundando. Talvez a gente tenha problemas, quem sabe grandes aflições, e a nossa pequena fé tem que ser usada para clamar, para gritar pelo socorro daquele que pode e supera toda e qualquer aflição. Eu desejo a você a paz de Deus hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu amigo. E viver esse dia com a sua pequena fé suficiente para clamar por aquele que pode nos dar o socorro, o Senhor Jesus.